Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres, digam glória a Deus. Quero aproveitar o momento que já estamos em pé e vamos fazer a leitura e em seguida eu faço agradecimento. Efésios capítulo de número 5, e eu quero ler com vocês versículo de número 18. Efésios 5, verso 18. Diz assim: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Obrigado, Senhor. Continue falando conosco nesta noite. Nosso coração está aberto para ouvir a tua voz, para meditar na tua palavra. Abençoe os irmãos que aqui estão, os que nos acompanham pela rede social. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quero agradecer ao pastor Joás pelo convite. Voltar aqui é sempre uma alegria. Essa igreja nos encanta, sempre. E eu tenho assistido a alguns trabalhos de vocês, sempre que os horários nos permitem, e essa é uma facilidade da rede social, né? A gente pode compartilhar e a gente pode assistir aquilo que os irmãos estão compartilhando. Então, isso é muito bom e eu fico feliz. E essa igreja é uma igreja centrada na palavra, né? Como o pastor acabou de nos dizer. E a gente percebe isso até pelo próprio investimento da igreja na escola bíblica de obreiros. É sempre muito bom. Eu estou feliz em rever também alguns irmãos Lucian, também o nosso irmão Cristiano e outros irmãos, a família do pastor, e muitos irmãos que a gente já viu aqui em outros momentos. É sempre muito bom estar com vocês e participar deste momento maravilhoso, juntos, para a glória do Senhor. Eu quero já aproveitar o ensejo, irmãos, e fazer uma pergunta, problematizar uma questão e dela já entrar no tema. Aproveitando o gancho que o pastor deixou aqui, ao falar sobre sincretismo, sincretismo é mistura. Quando a gente pensa em algo sincrético, a gente pensa em mistura. Por exemplo, você mistura tudo. Igreja e mundo, por exemplo. As igrejas têm as suas linhas teológicas, enfim. A pandemia obrigou as igrejas a irem para o ambiente virtual. E, basicamente, nem todos estavam preparados para isso. Algumas igrejas já tinham um investimento maior, enfim, não importa, mas todas praticamente foram. A ida para o ambiente virtual da igreja também levou os irmãos, porque as igrejas passaram a transmitir suas reuniões e cultos no ambiente virtual. Se a gente transmite e o irmão está no ambiente virtual, muitos irmãos não acessavam a internet, a rede social desta forma. Boa parte do público que nasceu antes da década, antes de 2000, são os chamados migrantes virtuais, só usavam a internet para falar no WhatsApp, fazer ligações e vídeo. Quando a igreja transmitiu o culto para o ambiente virtual, esse irmão, esta irmã, que nunca tinha utilizado a internet para assistir um culto, por exemplo, foi para o ambiente virtual e descobriu
que lá ela também pode, ou podia, né, assistir a outros cultos de outros lugares, de outras igrejas, que pensam diferentemente de nós, em relação a algumas coisas. Por exemplo, aí tem até as questões doutrinárias. Logo, não há mais distância. Eu posso estar aqui, assistir um culto lá, de tal lugar, de tal... E aquilo começa a mexer. Bom, com as pessoas, mexer com as pessoas. Dessa forma, eu vejo acontecer algo lá no outro lado, lá na outra igreja, lá na igreja X, na igreja Y, na igreja... E então eu começo a trazer para cá, para mim, para o meu ambiente. Trago na minha linguagem, na minha fala, começo a adotar uma linguagem, por exemplo, que não é usual da minha igreja, que a gente se identifica com a nossa igreja, com a nossa linha, até pela nossa fala. Se eu uso uma fala de uma outra igreja, de uma outra linha, por exemplo, como cita a revista, e aqui eu faço uma breve introdução, que depois eu volto nela lá no final. Se eu começo a adotar linguagem de confissão positiva, por exemplo, é uma linguagem diferente. Aqueles que são adeptos da teologia da confissão positiva, essa doença não é sua. Essa doença já deu tudo certo para você, para crente não dá nada errado. Você logo percebe, porque aquele crente está mergulhando em outros rios, né? E a internet facilitou isso. Bom, dessa forma começa a se misturar linguagem, começa a se misturar liturgia, começa a se misturar, por exemplo, até mesmo as questões teológicas. Como bem citou o pastor na sua carta, a igreja permanece na doutrina. Pecado continua sendo pecado. Mas, como o sujeito passeou, ele começa a perceber que tem outras coisas que acontecem em outras igrejas que não são consideradas como pecado. E aí ele passa a praticar. Então ele vive uma vida sincrética. Ele passa a viver sincreticamente dentro desse ambiente. E aí eu problematizo a questão para a gente discorrer, e daqui eu parto já para o primeiro tópico da nossa revista, da nossa lição. Como é que o crente conseguirá vencer todo esse desafio, toda essa dificuldade, todo esse sincretismo religioso, teológico, por exemplo? Quando você fala de sincretismo teológico, a gente segue por uma linha teológica, mas hoje você tem inúmeras outras teologias contemporâneas que começam a se misturar com a igreja. Por exemplo, para nós é essencial o batismo com o Espírito Santo para a gente sobreviver nesse mundo. Mas há aqueles pentecostais que já entendem que não é necessário o batismo com o Espírito Santo. É opcional. É uma opção. Essa teologia colocou o batismo com o Espírito Santo, tirou da linha da necessidade e colocou como um adereço, como um enfeite. Eu compro, eu uso, eu busco se eu quiser. Então, a gente tem um sincretismo também teológico, que a internet trouxe tudo para a gente, possibilitou tudo para nós, nesse sentido, acesso. Então, como é que a gente conseguirá, nós vamos conseguir sobreviver a isso? Se, por um lado, tudo isso facilita, tudo isso o quê? O acesso de informação nos facilita bastante, por outro lado,
dificulta a nossa caminhada, porque eu preciso manter a minha identidade. Eu preciso continuar sendo quem eu sou em Cristo e viver aquilo que Cristo. Então, a minha pergunta, problema seria essa: de que modo a gente vence? É sobre isso que vamos falar nesta noite. Os desafios que vamos enfrentar pela frente, que já enfrentamos, e aí eu falo como igreja, não como eu, porque eu não enfrentei desafios, senão desde quando passei a seguir a Cristo. Mas como igreja, falando como igreja, a igreja sempre foi desafiada. E como é que a gente vai vencer? Só tem uma forma: é cheio do Espírito Santo. Então, vamos discorrer um pouco sobre isso, até porque esta é uma mensagem da nossa igreja. A igreja pentecostal no Brasil, o movimento pentecostal no Brasil, a Assembleia de Deus, representado o movimento pentecostal representado pela Assembleia de Deus no Brasil, chegou pregando, cresceu pregando, continua pregando que Jesus batiza com o Espírito Santo. E que o crente precisa. E que os dons do Espírito Santo são tão necessários quanto atuais para a igreja. Eles atuam na vida da igreja. Atuam na missão da igreja. E Ele está aqui entre nós nesta noite. Ele está tão aqui entre nós que Ele encheu o meu coração de uma parte. Vamos criar um alfabeto. Ele colocou um A no meu coração, B no seu, C no outro, D no outro. Ah, pastor, mas só tem tantas letras no alfabeto. Não tem problema, ele vai para o Aleph Beit, aí ele vem com as 20 letras do Aleph Beit, aí ele vai para o outro, ele vai para todos os idiomas, não importa. Mas enquanto tiver crente aqui, Ele está enchendo o nosso coração. Irmãos, então pensando nisso, eu quero compartilhar com vocês sobre enchimento. O que é ser cheio do Espírito Santo? Existe uma confusão, e isso está logo de início na introdução e no primeiro tópico eu estou no primeiro tópico da apostila. O que é ser cheio do Espírito Santo? Algumas pessoas limitam a ação, o enchimento do Espírito Santo a um movimento externo, ao culto de movimento, que eu gosto também. Eu gosto. Eu sou pentecostal também. Então eu creio nos dons, nós oramos, cremos em profecias, eu creio na atuação dos dons. Mas algumas pessoas pensam que é só isso. Ou se resume a isso. Não. De certa forma, a gente precisa dar uma passeada em alguns textos da nossa igreja, nesta noite. Faz-se necessário para explicar isso a vocês, não que vocês não saibam, mas, desculpe a palavra, para compartilhar isso com os irmãos. Quando nós falamos de plenitude do Espírito Santo, vamos à página... aliás, eu cito aqui a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, página 165. Lá o pastor Ezequias Soares, que foi o organizador daquele livro, diz que, entre outras coisas, que o Espírito Santo é uma experiência espiritual que acontece com o crente junto, pode ser no ato, pode ser depois da salvação, não antes. O pastor Ezequias coloca o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e é exatamente isso que a gente fala de plenitude, o encher, estar cheio, transbordar. Copo colocado debaixo sobre a torneira, e a torneira aberta e o copo enche. Essa plenitude, esse enchimento, conforme nos declara o pastor, no Declaração de Fé, pode acontecer
no ato do batismo, no ato da regeneração. Qual é o momento da regeneração? Aquele que eu entreguei a minha vida a Jesus. Num culto, num ônibus, em qualquer outro ambiente em que o Espírito Santo falou comigo, eu posso me entregar a Ele. E naquele momento é possível que o Espírito Santo batize, encha aquele novo crente com o Espírito Santo. Quando a gente lê a história das Assembleias de Deus, é interessante pensar isso. Ela cresceu assim. Irmãos que foram de um lugar para o outro, começaram a orar, muitos deles sem nomes. Muitos deles, quando eu digo sem nome, quando a gente fala do início do crescimento, desenvolvimento da igreja, a gente pensa apenas Daniel Berg, o Navinho, no Sueco e tudo mais. Mas a história registra irmãos simples. A história fala de irmãos que, na linguagem de hoje, não sabiam fazer o ó com o copo. E esses irmãos se converteram e foram batizados no Espírito Santo. E foram trabalhar em outras regiões do país, por exemplo, por causa da crise na seringueira. E levaram a doutrina pentecostal consigo. Começaram a fazer cultos em suas casas, na casa dos amigos, no círculo social. Primeiro, familiar. Segundo, dos amigos, parentes e amigos. Essa é a ordem. Familiar, amigos, parentes. Parentes é aqueles que estão mais longe. Então, ele começou a fazer culto e, de repente, aquele culto, aquelas pessoas se converteram também. E imediatamente foram, algumas, outras não, foram batizadas no Espírito Santo. E muitos daqueles irmãos que nem sequer tinham conhecimento com a alfabetização, começaram trabalhos evangelísticos que hoje, no lugar ou na cidade, existem igrejas já ultrapassando 100 anos. E até já passaram 100 anos, grandes igrejas. Então, esses irmãos foram cheios do Espírito Santo. E foram, alguns, na hora, outros depois. Uma pergunta. Aos que foram batizados com o Espírito Santo aqui, os que já foram batizados, você se lembra como foi? Você se lembra onde foi? Você se lembra em que situação aconteceu? Uns estavam orando, outros estavam no culto, outros com imposição de mão, outros se ajuntavam. Eu fui batizado pelo Espírito Santo numa vigília na casa da minha sogra, uma vigília de jovens. E o pastor nos direcionou: vocês precisam orar e creiam. E ele falou: creiam, vocês precisam crer. Em algum momento vai começar a acontecer uma revolução aí. Ele não descreveu um sinal, tipo uma dor de dente que incomoda. Vai acontecer alguma coisa aí. E quando isso acontecer, não tenham medo. É Ele. Dê lugar. E ele disse ainda: vai aparecer umas coisas estranhas, umas línguas diferentes na sua cabeça, parece que você está meio enrolado, perdeu o juízo, perdeu o sentido. Não vá dizer que está doido, desculpe a palavra. Não vá pensar em sair e tomar remédio. Não. Se isso acontecer, a língua que vier, a palavra que vier na tua boca, fale. Mas deixa acontecer. E nós, naquela noite, oramos, irmãos, por mais de 3 horas. Jovens orando. Era jovem, eu me converti na adolescência.
E aí, de repente, de madrugada, naquele desespero, e eu vendo um batizado aqui, o outro falando ali, o outro ali, e o outro lá, e o outro lá, de repente começou um calor, começou um arrepio na coluna, comecei a arrepiar, aquela coisa lá toda, calor e frio ao mesmo tempo. Irmão, a primeira coisa que me deu vontade de falar foi, mas aí eu comecei a gritar, gritei, daqui a pouco veio, aí quando começou a aparecer umas palavras esquisitas na minha cabeça, que eu não falava nenhum idioma, aí então eu lembrei da fala do pastor, vai acontecer, quando acontecer, solta a palavra. Aí eu soltei a palavra e fui batizado com o Espírito Santo, e até hoje continuo falando em outras línguas. Mas a pandemia trouxe um problema para a gente, a solidão. E teve um momento que eu passei mal. Eu fiquei ruim também. Não de crise, de doença, mas comecei a ter um pouco de pânico, uma coisinha meio esquisita nessas horas. Sabe o que fiz? Eu fui orar a Deus e falar em línguas. Quando me dava aquele temor, eu orava ao Senhor, cantava hino, abria o hino da harpa e falava em língua. Me tranquei no quarto muitas vezes, a irmã Cida até algumas vezes se preocupou, assim, não, eu estou bem, estou tranquilo. O que eu estou fazendo é buscando naquele que pode me fortalecer, que é eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, a plenitude pode ser uma experiência inicial, pode vir depois, pode acontecer de qualquer forma, nesse sentido, mas é importante que ela aconteça. Isso é uma bandeira que a gente defende, esse é um valor, isso é uma doutrina nossa. A gente não abre mão de jeito nenhum. Então, um professor, certa vez, me perguntou, você é daqueles crentes que fica falando línguas? Eu disse, sou. Você é daqueles crentes pentecostal que faz barulho quando ora? Eu disse, sou. Você é daqueles pregador que faz barulho? Eu falei, também sou. Eu falei, então tá bom, era só para saber. É isso que eu sou. Não sou diferente. Mas, de certa forma, batismo, é o batismo, quando a gente fala de batismo do Espírito Santo, a gente também fala de plenitude, a gente fala de enchimento. Nós só vamos vencer esses desafios se tivermos, por exemplo, cheios do Espírito Santo. E eu fiquei pensando, irmãos, na apostila, inclusive, nos coloca isso. O livro de Atos dos Apóstolos nos fornece textos que amparam, por exemplo, a percepção da origem e definição e os efeitos do enchimento do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo nos dá outras, é como se fosse um complemento da ação do Espírito Santo. E eu passei a ler, desde que eu passei a ler um pouco mais com essa atenção, e eu fiquei pensando em algo que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, na carta aos Efésios, Paulo escreveu que o Espírito Santo sela a verdade, uma vez que a gente recebeu. A Bíblia diz que, Efésios 1:13, recebemos Jesus, fomos selados com o Espírito Santo. Ele ilumina a mente do cristão para que perceba tudo quanto é dado por Jesus. O Espírito Santo nos conduz. A Bíblia diz, João capítulo 16, diz que ele faz algo relacionado. Ele faz uma obra em relação ao pecador e faz outra em relação à igreja. Ao pecador, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Para a igreja, ele guia a igreja a toda a verdade. E ele não fala só de si, e ele anuncia as coisas futuras. Então, como crente, eu preciso do Espírito Santo. Ainda no tópico C, é no Espírito Santo, e por meio de Cristo, por exemplo, que nós temos acesso ao Pai. Bom, sigo ainda em que é por meio dele que o Pai habita na igreja. Deus está entre nós, por meio dele. É por meio do Espírito Santo que o ministério, por exemplo, que o evangelho, especialmente, a inclusão dos gentios. Irmão, a igreja, eu vou usar uma palavra aqui, e eu quero desconectar essa palavra daquilo que
naquilo que ela é aplicada comumente. A igreja de Jesus, o Espírito Santo promoveu a maior e promove a maior inclusão na igreja. A igreja de Jesus é inclusiva. Eu disse que eu vou desconectar daquilo que comumente se diz. Por quê? Porque foi a igreja que rompeu, por exemplo, as barreiras que impediam mulheres de estudar. Foi a igreja que incluiu, por exemplo, os especiais. Foi a igreja que levou a escola pública. Isso é ação do Espírito Santo. Mas lá no livro de Atos, os irmãos não queriam esse tipo de inclusão do brasileiro. Eles queriam viver o judaísmo antigo. O judaísmo não é missionário. Não levou a palavra de Deus ao mundo como Deus queria. E quando Jesus chamou a igreja e batizou os crentes do Espírito Santo, era para eles levar para o mundo. Mas eles quiseram fazer o mesmo que os judeus. E o que os judeus fizeram? Pegaram a lei, pegaram um pedacinho do maná, pegaram a vara que floresceu, colocaram dentro de uma caixinha, tamparam a caixinha, colocaram dentro de uma tenda, de um segundo compartimento, e não deixavam ninguém entrar. Aquilo era, para os judeus, símbolo da presença de Deus. Quando o mundo todo precisava saber que Deus quer andar no meio do povo, Deus quer andar no meio do povo. Os discípulos quiseram fazer isso. Foram orar no templo dos judeus, viveram entre os judeus, fizeram um círculo vicioso entre si. E o pecador? O que faremos com ele? O que fizeram, por exemplo, quando Cornélio foi batizado. E o que fizeram quando Cornélio foi batizado nas águas? Quase mataram Pedro. Olha a briga, desculpe a palavra, entre o capítulo 10 e o 15 de Atos dos Apóstolos. Levaram-se anos para a igreja entender, a igreja primitiva entender, que Jesus queria trazer, incluir o pecador, que Jesus queria incluir a mulher, que Jesus queria dar educação ao povo, que Jesus queria libertar os escravos, que Jesus queria atuar na sociedade. Que Deus pode falar comigo, que tem um curso acadêmico, mas que pode falar com aquele que não tem nenhum. Que Deus usa quem Ele quer, que não há barreiras entre nós. Eu posso colocar barreira entre mim e você, mas Jesus quebra as barreiras. Levou tempos para a igreja entender, mas Jesus fez a igreja entender, e o Espírito Santo atuou. Ele tanto atuou, que ele, inclusive, eu fico impressionado com a forma que ele doutrinou Paulo. Capítulo 13 de Atos, diz que ele chamou, apartai-me para mim, Barnabé e Saulo. No capítulo 15, Paulo saiu daquela reunião de Antioquia, eu imagino se fosse eu, Luciano. Ah, meu Deus, acabei de ser intitulado missionário, vou sair por aí pregando. Capítulo 16, né? Versículo de número 5, 6 e 7, Paulo sai para uma cidade, quer pregar, e o Espírito Santo fala, não. Ele passa para outro, o Espírito Santo fala, não, você vai pregar onde eu quero. Onde eu quero. Quantos querem que o Espírito Santo coordene a sua vida? Se o Espírito Santo não coordenar a nossa vida, a gente vai andar à toa, irmão. Então, ele comanda a igreja, ele coordena a igreja. É o Espírito Santo que fortalece o crente. Lugar de crente fraco. Não é fora da igreja. A gente faz o caminho errado muitas vezes. A gente precisa fazer o caminho certo. Qual é o caminho certo? Você está fraco? Tem que tomar remédio, irmão. Vitamina. Vitamina para fraqueza de crente.
é plenitude do Espírito. Não tem outra. Tem que ser assim. Além disso, ele diz também, o Espírito Santo concede paz. Ele pacifica o nosso ambiente. E aí, em qualquer lugar, eu estava em Boituva atendendo um cliente, e aí, de repente, chegou um senhor de idade, obviamente, e começamos a conversar, e ele não sabia que era crente. Também não o conhecia. Encontrei ali. E começamos a falar de Deus. De repente, aquela conversa da palavra ficou tão alegre, tão gostosa. Ele não sabia que eu era crente. Ele como estava evangelizando a mim. Aí ele falou assim, me dá um minutinho. Vamos interromper um minuto sua conversa. O senhor está sentindo alguma coisa diferente aí? Eu disse, eu estou. Ele falou, o que é que você está sentindo? Eu falei, eu estou sentindo que o Espírito Santo está aqui na nossa conversa. Ele falou, tu é crente? Eu falei, eu também sou. Pois é, ele falou contigo, falou comigo. Vamos dar glória a Deus por um minuto. Oh, que alegria, irmão. Qualquer lugar. Mas o Espírito Santo está conosco em todos os lados, todo ponto, todo instante. Ele pacifica, nos orienta. Então, os crentes devem orar o tempo todo. Eu estava na fila para comprar uma carne e estava falando com Deus, orando ao Senhor, a tribulação estava grande, comecei a chorar, porque a gente começa a orar e a gente vai chorando logo em seguida. Né? E aí uma pessoa me pegou pela mão, o senhor está bem? O senhor está chorando? Eu falei assim, é porque eu estou falando com Deus. E o Espírito Santo está enchendo meu coração. Já aconteceu isso aí com alguém aqui? É Ele, irmão. Veja como a gente precisa dEle. Para tudo. Então, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo, irmão, significa viver diariamente vencendo e em contato com Deus. Não quer dizer que eu não vou ter luta. Não quer dizer que eu não vou sofrer. Quer dizer que eu vou vencer todas elas. Principalmente a maior de todas, aquela que quer me retirar da presença de Deus. Ser cheio do Espírito Santo significa, entre outras coisas, realizar o trabalho de Deus ininterruptamente. Eu não vou parar. Você gosta de mim ou não gosta, eu não vou parar. Você pode me olhar com um rosto bonito, pode me olhar com um rosto feio, eu não vou parar. Eu estou fazendo o trabalho do Senhor e não vou parar. Eu ando com Deus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais problemas te afligem nesse momento e nem como você chegou aqui, nem eu. Você não sabe como eu cheguei aqui. Mas o que compartilho com você nesta tarde, nesta noite, é que nós, pela força do Espírito Santo, a gente pode e deve avançar. Se a gente não conseguir em pé cantando, a gente vai orando, vai se arrastando, vai puxado, vai empurrado, vai de qualquer jeito, mas a gente vai para a glória do nome do Senhor, ininterruptamente, e a obra do Senhor será realizada. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Em nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, ressuscitado ao terceiro dia, aquele que batiza com o Espírito Santo e enche a igreja sucessivamente, se encha nesta noite e não pare, o pastor designou você, vá adiante, vá pelo Espírito de Deus, aleluia. É assim, glória ao nome do Senhor. Amados, então ser cheio do Espírito Santo tem esse sentido de revestimento. Quando a gente fala de plenitude, de revestimento, vestir, revestir, uma roupa por cima da outra, revestir, é vestir novamente. E quando eu leio Atos dos Apóstolos, eu fico impressionado. Capítulo 2, eles receberam o batismo do Espírito Santo. Capítulo 3, já estavam orando, foram avivar de novo. Capítulo 4, a casa tremeu. Capítulo 5, olha só.
progressão, a experiência que a gente tem com o Espírito Santo a gente tem que tomar cuidado até com as palavras que vai falar, né? Porque, de repente, alguém associa com outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando. Mas eu vou pensar um outro, vou usar outra palavra para não dar esse sentido. A experiência que a gente tem com o Espírito Santo vai se renovando a cada dia, se tornando, tendo uma nova, sempre, crescente. Obrigado, pastor. Capítulo 2, eles só falaram em outras línguas. Capítulo 3, curaram um cego. Capítulo 4, o sinal foi físico, a casa tremeu. Capítulo 5, viram outro sinal físico, morte na hora. Pedro diz, você não mentiu para o homem, mentiu para o Espírito Santo. Pum, morreram na hora. E olha, cuidado, irmão. Não leva a mulher para o buraco, não. Não leva a mulher para o abismo, não. Às vezes a gente está aí naquela fúria, naquela braveza toda, aí a mulher faz, olha, mulher, se alguém perguntar, faz isso, faz aquilo. Cuidado, Ananias. Olha, irmão, eu fico pensando a sabedoria de Pedro. Pedro não deu margem para a mulher confirmar. Olha, ele simplesmente falou assim, vendeste, portanto? Vendeste, portanto? Ao que parece, a mulher nem sabia que o marido tinha morrido. Ela disse sim, pois é, então tu vai morrer igual ao teu marido. Está vendo esses meninos aí? Olhe para ele, vão levar você também. Agora, pum, morreu. Capítulo 7, tiveram outra experiência com o Espírito Santo, que agora a experiência foi ver o alto. Capítulo 8, o diácono, cheio do Espírito Santo, começa a fazer um rebuliço, virar a cidade de Samaria de cabeça para baixo. Até então, era só Pedro, Tiago, só os apóstolos faziam. Agora já é o Filipe. Capítulo 9, ele mexe com a autoridade da época religiosa da época. Paulo derrubou do cavalo. Capítulo 10, ele quebra paradigma do apóstolo. Nunca comi coisa não. Eu santifiquei. Capítulo 11, 12, 13, assim por diante. A cada dia temos uma experiência nova com o Espírito Santo. Se a gente se abrir, se a gente crer, se nós buscarmos a experiência e permitir que Ele nos use. Bem citado pelo pastor, e aqui eu já vou dar a pausa, a gente não pode imitar. A obra do Espírito Santo também não se pode fabricar. Não está na nossa mão. Tipo assim, vou na internet, Mercado Livre, porção do Espírito Santo. Mercado Livre, aí entrega lá, dono, Marcos Cruz, pois não, meia hora de dom do Espírito Santo para você falar, está entregando, recebe aqui, qual é teu nome? É o senhor mesmo? Tira foto. Não, irmão, não tem como comprar no mercado. Não tem como vender, como queria fazer lá o cidadão lá em Atos Apóstolos. Não, irmão. Ele está aqui entre nós, gratuitamente, para operar na vida de quem quiser. E quantos querem, diga glória ao Senhor. É nosso. Jesus disse assim, eu vou enviar para vocês, recebei o Espírito Santo. Ele habita, o mundo não recebe o Espírito Santo, mas vós, ele habita convosco, ele estará em vós, aleluia. E eu sinto ele aqui esta noite, e quantos também? Glória a Deus, amém, pastor? Glória a Deus. Quero aproveitar e dar uma contribuição nessa fala do pastor. Lá na igreja, eu estou insistindo com a geração high-tech, a turma das conexões, para instruir os irmãos que são migrantes. Quem são os migrantes? Eu, que não nasci na geração nos anos 2000, você e daí para lá. Então, talvez seja como eu estou tentando fazer lá, isso depende do apoio da turma, né? De TI, da turma do site, da comunicação visual, audiovisual, multimeio, sei lá, enfim, como é que chama? Imagem, som e imagem, cada igreja tem um nome. Chamar os irmãos
e oferecer esse curso para os irmãos. Olha, porque isso ajuda a gente. Né? Eu tenho facilidade, por exemplo, mas a minha esposa já tem dificuldade com algumas coisas. Ela fez comunicação e eu também fiz. Nós dois fizemos comunicação. Mas o tempo que ela fez foi diferente do meu. Eu terminei agora em 2020 a graduação de jornalismo e ela terminou em 2006, né? 2005, 2006, a publicidade. Então, às vezes, ajuda isso. Né? E os irmãos podem acessar as ferramentas da igreja. Isso ajuda muito, não só os demais de fora, mas nós. Até porque a gente vai falando a linguagem da igreja. Irmãos, então, vamos continuar e eu quero partir do tópico 2 da apostila. Existem algumas recomendações para a gente ser cheio do Espírito Santo. Antes disso, eu vou fazer uma breve introdução. O Espírito Santo não nos enche a plenitude, não somos cheios do Espírito Santo para nada. Ele não é desocupado, também não é um sujeito sem função. O Espírito Santo tem propósito, objetivo. Ele enche uma pessoa para algo, sempre para algo, nunca para nada. Lembram que no início da minha fala, desta noite, eu disse que ele não é um enfeite, como alguns pensam e tentam colocar o Espírito Santo nessa linha do... tipo, você fala línguas estranhas, você é batizado com o Espírito Santo. Nossa, eu também sou, que legal. Mas e aí, qual é o resultado disso? Qual é o fruto, qual é o efeito do Espírito Santo na nossa vida? Primeiro, existia uma discussão lá no início do século XX sobre essa ideia, sobre qual era o efeito do Espírito Santo. Por exemplo, eu, particularmente, acredito, como acreditava John Wesley, como acreditavam os pais da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, como falar assim, que o Espírito Santo conduz a igreja à santidade. Se quanto mais eu me encho, eu fico cheio, me torno cheio do Espírito Santo, menos parte do mundo haverá em mim. Não que eu não vou ser um cidadão do mundo, não é isso que eu estou dizendo. Eu vou trabalhar. O pecado, o sistema de pecado que está no mundo não terá parte na minha vida. Para quem já morou em São Paulo, não sei se aqui acontece, principalmente lá na década de 90, quando a gente tinha que entrar pela porta de trás nos ônibus, não sei se tem alguém aqui dessa época, você estava no ponto de ônibus esperando, eu trabalhava na Ciba-Geig, hoje é a Novartis, e eu tinha que pegar o ônibus bem logo após a ponte da Vereador José Diniz. Então, você ia dar sinal para o motorista já vinha dizendo assim, ó, não é? Ou então ele, e não tinha jeito, você viu o ônibus, estava abarrufado, torto, o ônibus já vinha todo torto, andando meio que de atravessado na pista, ocupando quase de tanta gente. Quanto mais cheio do Espírito Santo, o pecado para lá, está lá no ponto me esperando. A mentira está lá no ponto me esperando. O roubo está lá no ponto me esperando. A prostituição está me esperando. E está dando sinal. Para, Marcos. Vamos bater um papinho. E eu, estou cheio. Cheio do quê? Cheio do Espírito Santo. Não cabe você aqui. Quanto mais cheio eu estou, menos espaço tem em mim para a ação do diabo. E não andam juntos. O Espírito Santo não anda junto com o pecado, irmão. Nesse sentido, ele anda com o pecador. Eu sou um. Arrependido. Glória ao nome do Senhor. E estou junto de outros pecadores arrependidos,
que também clamaram por misericórdia e foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não há espaço no pecado para nós, na nossa vida. Não pode ter. Não posso brincar, não posso barganhar, não posso ter acordo. Não tem acordo com o pecado, não tem flexibilidade com o pecado. Então, o Espírito Santo me conduz à santidade. E que santidade eu poderia ter, alcançar? Qual o nível de santidade eu poderia alcançar para atrair a graça de Deus sobre a minha vida? Quem me santifica é Deus. Justificados, pois, pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Ele me santificou. Jesus me santificou. E ele pegou a santidade de Jesus, ele colocou sobre mim. Nele, eu creio no sacrifício dele. Tem pecado, eu sou mais ou menos, eu penso igual o salmista. Tem coisa que eu acho que eu faço que eu nem sei que é pecado. O salmista fala assim: Senhor, me perdoa até daquele pecado que eu não sei que é. Eu não sei, tem tudo que eu sei, tem coisa que talvez eu faça, eu nem sei que é pecado. Agora, ele sabe tudo que é pecado. É por isso que sou santificado nele. Mas isso não me exclui, eu não dou lugar ao diabo. O diabo não pode ter lugar na minha vida e nem na sua. De jeito nenhum, não. Não tem acordo com o diabo. Não tem conversa com ele. Não tem negócio com ele. De jeito nenhum. Uma mulher chegou lá na igreja uma certa ocasião e perguntou aqui: vocês trabalham com demônio? Eu digo, não. Alguém aí quer trabalhar com demônio? Não, irmão, trabalha com o Espírito Santo. É com Jesus. Demônio entra no culto de vez em quando, quer fazer. Se tem uma coisa que me estressa, é isso, irmão. A gente já vem para a igreja, enfrenta o trânsito, enfrenta o ônibus lotado, vem sem dinheiro, muitas vezes a roupa não está do jeito que a gente queria. A gente passa por tudo, as irmãs sofrem nos ônibus, passam tudo. Quando chega aqui, Senhor, fala comigo. Aí daqui a pouco aparece uma manifestação de demoníaca. Lá atrás o povo já corria para expulsar, já vinha correndo, sai. Hoje o povo já sai correndo, derrubando os bancos, largando os bancos, sai, é mais ou menos assim. Aí já desconcentra o irmão, aí já vira aquele teatro, e tem os outros que vão entrevistar, fazer entrevista, podcast com demônio. Você é da onde? Vem do quê? Fazer o quê? Como é que você faz? Irmão, demônio não tem fala no nosso culto, não. Aqui quem fala é Jesus. Demônio não cura, não liberta, não transforma, não renova, não restaura, só atrasa a vida do ser humano. Então aqui quando ele aparece, vaza, sai, em nome de Jesus. O nosso negócio é com Jesus, é quem cura, é quem liberta, é quem transforma. Mas ele nos dá graça para expulsar demônio também. Lá na minha adolescência, eu vi o pastor cheio do Espírito Santo e expulsar demônio. Eu não sou filho de crente. Não tem parente crente assim da minha família. A minha família toda andava pelos terreiros e só eu, adolescente, fui para a igreja. Então fui para a igreja e comecei a ver aquelas coisas, né? Pastor cheio de poder de Deus. Falei, eu também quero expulsar demônio. Copiar não dá. Se bem que o T.L. Osborne disse que, em relação à cura, ele fez uma cópia, mas cheio de fé e funcionou. Mas aí, chegou um rapaz na igreja cheio de demônio. E eu, adolescente, a Lucida estava comigo nesse culto aí. Eu não sei para onde ela foi parar. Eu sei que o pastor não estava. Eu orei, o demônio nada de sair. Eu era adolescente, e nada. Eu cansei. Fica aí então. Mas depois, com o tempo, eu fui entender que o Espírito Santo nos dá, Jesus nos deu autoridade. Eu não
tenho poder em mim mesmo, mas nele, em Jesus, tem. E ele liquidou a fatura. Os discípulos passaram o mesmo que eu. Olha que coisa terrível, Luciano. Vou expulsar. O camarada chegou com o filho endemoniado e ele não foi pedir ajuda, ele foi primeiro acusar. Ele falou assim: Senhor, tem aqui um demônio que pega meu filho e deixa ele perturbado, e eu trouxe para os seus discípulos, e esses meia boca, meia tigela, como você quiser falar, não resolveram nada. Se você estivesse no grupo dos discípulos aquela hora, e olha que tinha gente, hein? Tinha muita gente que seguia Jesus. O que é que você ia fazer? Aí Jesus deu um sermão. Olha que coisa, e o rapaz estava lá perturbado. Jesus deu um sermão. Homens de pequena fé. Até quando? Depois Jesus, 2 ou 3 dias depois, ele diz assim: eu vou embora. Aí os discípulos, cheios de alegria, aquele monte de gente doente, endemoniado, aleijado, dentro do texto bíblico, de todas as enfermidades. Aí os discípulos entraram em pânico, pastor, e disseram assim: peraí, nós não conseguimos expulsar um demônio, igual eu lá, né? Nós não conseguimos expulsar um demônio. Está cheio de gente aí, endemoniado, doente, gente trazendo cadeira, cama, tudo aí. Que história é essa? O senhor vai para onde? É Jesus, calma, não turbe o vosso coração. Demônio é causa liquidada. Jesus falou que essa fatura já foi paga. Acabou, não tem conversa com ele. Não temos que temer, não temos que correr, não temos que fugir. Jesus falou assim, primeiro, ele foi ao deserto para ser tentado. Olha a ação do Espírito Santo. Foi pelo Espírito ao deserto. Quando eu leio Lucas, isso está na apostila inclusive, quando eu leio o texto de Lucas, quando ele tenta descrever, como ele descreve a ação do Espírito Santo em Lucas, no Evangelho, é diferente da forma do recorte que ele dá em Atos. Em Lucas, no Evangelho, Jesus mostra o Espírito Santo trazendo o povo para Deus. Pode ver o texto. O Espírito Santo foi levado pelo Espírito a Galileia. O Espírito Santo, e é sempre assim, o Espírito Santo está fazendo eles voltarem. Em Atos, está fazendo ir. Podem ler o texto, vocês vão ver. Vão grifando nos versículos que você vai vendo que o Espírito Santo vai empurrando. Primeiro, ele faz vir a Deus. Depois, ele empurra para o campo missionário. Mas demônio é causa liquidada. Jesus venceu o diabo na tentação. E no capítulo 16 de Marcos, ele disse assim: não se preocupe. Jesus não fala à toa. Ele não jogava aleatoriamente o discurso. Peraí, lembrei, falei. Não, Jesus falava exatamente na ordem. E a ordem que o assunto está posto no texto bíblico reflete a importância. Quando ele disse, a primeira coisa que ele fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E o segundo: em meu nome expulsarão os demônios. Pronto. Então você não tem que se preocupar com absolutamente nada. Demônio já é causa vencida para a glória de Deus. Nós já vencemos ele, porque Jesus já nos deu essa autoridade para vencer. Quando eu descobri isso, irmão, mas eu tinha passado aquela vergonha lá atrás. Tinha passado isso lá atrás. Mas ele nos impulsiona. Quem? O Espírito Santo nos impulsiona a algo. Então ele nos coloca ele nos impulsiona no trabalho, ao trabalho, à santidade. Não tem como casar. Segundo, como eu disse lá atrás, não é um adereço, é uma obrigação. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, irmão. Eu não gosto de ser cheio do Espírito Santo, porque de repente ele vai me dar um sacolejo,
ele vai me dar ele vai mexer comigo, vai arrupiar meu cabelo, vai estragar a minha chapinha, vai mexer no meu paletó, vai rasgar o paletó. É imperativo, seja cheio. Não tem negócio. Ou a gente se enche do Espírito Santo para estar cheio, ou no próximo ponto a gente está vazio, o diabo vai dar sinal, a gente vai parar. É assim que funciona. O cristão precisa ser cheio. E não é só para alguns, é para todos. É para homem, é para mulher. Nasceu uma enfermidade aqui no meu dedo. Ficou um caroço enorme. E eu estava num culto, numa casa simples, numa ocupação, e aí uma das crianças, filho de uma das irmãs, que lá estavam, viu o caroço que eu tinha nesse dedo aqui. E ela pediu para ver. E passou o dedo em cima. E ela falou, nossa, que negócio feio, né? Mas Deus é poderoso para curar. Desapareceu dias depois. Já tem muitos anos que nunca mais apareceu. Ele usa todos. Glória ao nome do Senhor. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Ele usa a todos. Sem distinção. Então, quando eu disse isso, eu falei da importância. Agora, vem a parte que eu quero tomar um pouco mais de tempo. Como? Então, como? Porque é a questão. Se eu preciso ser cheio, se eu tenho que ser, se é o imperativo, se ele me coloca no trabalho do Senhor, se ele me impulsiona, se ele me dá poder, se ele desperta em mim, então como? Como vou ser cheio? O tópico, a apostila, irmãos, nos dá aí no tópico 3, e eu estou transitando por ela, eu quero acrescentar aqui, nesse tópico 3, algo. A relação de causa e efeito. O capítulo 5 do livro de Atos, o capítulo 4, é uma condução à santidade. A gente vai se despindo do velho homem. Mas o capítulo 5 é uma ordem direta, seja cheio. E ser cheio, como? Porque essa é a questão, como? Como eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Para onde eu vou? De que maneira? E me impressiona a habilidade que Paulo expõe para dizer a gente como. E também nos mostra o resultado. Ao mesmo tempo que os versos 18 e 19 de Efésios 5 nos diz o como, também nos aponta resultado. Vejam só, Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim, e não vos embriagueis com o vinho. Tudo que estava para trás é vinho. Velho homem, palavras torpes, tudo isso é vinho. Tudo isso está contendo. Mas enchei-vos, e o texto da NVI diz, deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Deixem-se encher. Ele quer me encher. Aí vem uma palavra logo em seguida. Deixam-se ser, ou enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós. Temos duas questões aí. Primeiro, falar entre vós, comunhão, é uma causa e é um efeito. Ao mesmo tempo, é causa e efeito. Por que causa? Porque é o incentivo da comunhão. Falar entre nós. De conversar sobre a palavra de Deus. Vocês se lembram que eu acabei de falar do irmão que eu não sabia que era, e ele também não sabia que era, lá na cidade de Boituva. Falar da obra de Deus nos enche. Falar da palavra de Deus com os irmãos nos enche. A gente se reúne num grupinho aqui, ali, no ônibus ou em qualquer lugar.
E a gente começa a conversar da palavra de Deus, nos enche. Daqui a pouco você está falando uma coisinha, olha, irmão, a mensagem, olha o podcast aí, ó. Vocês viram lá a pregação do pastor, viram lá o podcast, o que ele falou, aí a gente se envolve naquela conversa, e daqui a pouco aquilo vai ficando gostoso, vai ficando gostoso, vai ficando gostoso, vai ficando gostoso, daqui a pouco a gente já está querendo cantar um hino, o coração já vai enchendo, o sangue vai pulsando, vai batendo mais, a gente vai querendo dar um glória a Deus, aquilo ali, enchei-vos. A fé vem pelo ouvir, ouvir é um ato, é um ato da comunicação social, falar, eu falo com você, você fala comigo. Então, entre nós, a comunhão, quando a gente está conversando da Bíblia, da escola bíblica, do tema da escola, da anotação que você fez do culto, da apostila, da revisão, hoje a gente tem essa facilidade. Você pode visitar a página da igreja, rever a mensagem, conversar com a família. Lá no passado, quando não tinha isso, por exemplo, pregadores lá do século XVIII, XVII, escreviam seus sermões, entregavam para os irmãos, para eles irem para casa e falar com a família. Conversa com a família sobre a mensagem. Às vezes a gente chega em casa e não vigia. Me desculpe entrar nesse tema, mas é importante. Pastorei a igreja. Irmão, e às vezes a gente não gostou de uma coisa, não gostou da outra, não gostou de outra, e tem filho, tem família. Eu não gosto daquele irmão, eu não gosto do pastor Marco Cruz, ele é careca, ele é assim, assado daquele jeito, e a pessoa que está ouvindo lá, ela não está nem, às vezes acontece um problema. Você viu o que a irmã falou? Você viu, mas que abuso foi aquele hino que aquele irmã cantou, que o regente fez? Você viu, mas quem é que ele está pensando que ele é? Isso não edifica, isso destrói. É um desserviço. Quantos crentes prestando desserviço dentro de casa? Depois não quer saber, depois não sabe porque o filho não quer ir para a igreja. Depois, como é que você pintou a igreja dentro de casa? Com quais palavras você pintou? Gosto quando Natanael perguntou para Jesus, para o seu irmão, né? Jesus está pregando, o que ele está falando? Vem ver. Vamos ver o que ele está falando. Agora, irmão, quando você não gosta de algo que é comum, nós somos seres humanos, a gente erra, eu erro na fala também. A gente tem que ter o fio, tirou de letra, mas leva a discussão da palavra de Deus para sua casa. Conversa sobre o culto, faz reviver a escola, o tema da escola dominical. Pergunta, o pastor acabou de falar, você não sabe entrar. Mas o que é talco? Talco é talco? Talco pé baruel? É isso que ele está falando? Não, você não sabe. Pergunta, meu filho, o pastor falou do negócio do talco aqui, o talco, o que é o talco? Bragantina talco, o canal da igreja. O meu filho, eu não tenho Instagram, quer ver? Quantos irmãos aqui não tem Instagram? Quantos não tem? Quantos não tem? Olha, tem um bocado que não tem. Você não sabe, obviamente, o que é Instagram. Muito menos vai saber o que é hiperlink. O que é hiperlink? É uma maravilha. O pastor acabou de falar. Ele disse assim, olha, você pode ir lá na página, lá no Instagram, você dá o clique e lá no Instagram já remete você para o YouTube, já remete você para outra página, isso é hiperlink. Você talvez não saiba disso, mas pede para o filhão. Aí ele vai, talvez ele está lá meio emburrado, querendo jogar o Mario Bros, sei lá o quê. Me coloca aqui, meu filho. O pastor falou, tem uma palavra muito boa, ajuda. Irmão, leva a palavra de Deus para a sua casa. A palavra de Deus desperta. Sabe quem me despertou? Eu cortava o cabelo, minha mãe mandava eu cortar cabelo, baixinho do pé do cabelo redondo. Era isso aí, pronto, acabou. Feriado nacional. Se eu chegasse lá com o pé do cabelo quadrado, aí o negócio não ficava bom. Então eu estou lá cortando o cabelo e os irmãos falando, irmão, eu não era nada fácil. Tive muitos problemas na escola. Na adolescência eu tive vários problemas na escola, os quais eu nem vou citar aqui. Mas visitei obrigatoriamente muitas escolas. Só a quinta série, 4 vezes eu tive que fazer. Então, eu sou formado, eu sou graduado em quinta série, não tenho orgulho de dizer isso aí, mas sou. Né? Você é mais que eu?
perdi para ele 7 vezes. Pronto, irmão, pronto, passei para ele. Mas escuta, fui convidado. E eu estou lá na igreja que a minha mãe mandava eu cortar cabelo com o diácono crente. O diácono da igreja era crente lá. E ele era amigo da minha mãe, mas a minha mãe não era crente. Aí ele está cortando meu cabelo e de repente chega lá o irmão e eles estão falando. Era um tema, não sei lá do que. Eles falaram, rapaz, crente não morre. E eu morava no bairro. Quem conheceu o Grajaú lá na década de 90, irmão, era brabo. Alguém conheceu lá? O negócio lá era pancada, era gente para morrer, assim, era coisa linda para morrer, era fila para gente ser assassinado. Então, irmão, 80, né? Eu estou falando da década de 80. Aí eu estou lá esperando os sujeitos falarem de quem crente não morre, e o bairro que eu morava matando gente atrás do outro. Então, irmão, eu já tinha ido na reunião lá dos terreiros da minha irmã, já tinha feito lá a guia, o fecha-corpo, já tinha feito tudo. Queria andar pela noite livre, tranquilo, mas eu vi bala passar por aqui, bala passar por ali, vi bala escorrendo no corpo para tudo quanto é lado, escapei pela glória de Deus. Aí então, eu vendo que o negócio estava ficando difícil, e o irmão cortando meu cabelo, falando que crente não morre, eu perguntei assim, e o que é que eu tenho que fazer para não morrer então? Aí ele disse assim, você quer saber? Pois eu vou te explicar. E ele começou a me falar da vida eterna, despertou o meu interesse. Aí veio, eu já namorava a irmã Cida nesse tempo aí, nós não éramos da igreja, já namorava. Nós somos namorados desde a adolescência, irmão. Aí então, a mãe dela, que era de uma igreja, falou assim, nós estamos indo para a igreja. E na semana anterior, o sujeito tinha atirado na gente, vindo de um bairro. Falei, rapaz, a morte parece que está chegando, é melhor eu aceitar aquilo que o irmão falou, né? O irmão falou que crente não morre. E a gente quer andar pela noite, pelas favelas, pelos bailes, queria andar liso, tranquilo, copo fechado. Tipo assim, né? Tipo esses personagens da Marvel. Pode atirar que a bala não entra. Se entrar, passa direto. E eu continuo do outro lado. Não é assim mesmo? Era assim que eu queria. E eu fiquei super interessado naquilo, irmão. Quando a minha sogra fez o convite para ir para a igreja, eu falei, pronto, agora está tudo certo. Fui para a igreja, fui o primeiro dia, fui o segundo, o terceiro dia, aceitei Jesus. Mas pensa num sujeito carregado, cheio de problema, irmão. Depois que realmente, 1 ano depois, Jesus me libertou, me batizou com o Espírito Santo, eu entendo o poder do diálogo entre os crentes. O diálogo daqueles irmãos moveu o meu coração. Se você levar a palavra do culto, do podcast, da escola, a instrução do pastor para a sua casa, vai também fazer com que você seja cheio do Espírito Santo e todos aqueles que ouvirem também. Você crê, diga glória ao Senhor. Amém, igreja? Você pode crer nisso, diga glória ao Senhor. Então não murmura, leve a palavra de Deus para dentro de sua casa. Leve a palavra, dialogue com isso. Como? Falando entre vós. Segundo, cantando salmos e hinos. Olha lá. Irmão, cantando. Tu canta no chuveiro. Eu acho que você não canta mais que eu. Tem cantor bom aqui, mas que nenhum canta melhor que eu. Quando eu canto em ré, dá dó. Canto em 3 tons, alto, fino e desafinado. Então, acho que ninguém aqui canta melhor que eu, né? Hã? Mas canta, irmão, gosto de cantar. Eita, como é bom. Fui office boy lá na Ciba, já era crente, cheio do Espírito Santo. Já tinha sido batizado com o Espírito Santo. E quantas vezes, office boy, levando o envelope da empresa lá. Estou andando para o céu, onde os santos já estão. Estou alegre e satisfeito. E lá na igreja que eu congregava, eram os corinhos, né? Eram os corinhos lá, Demar de Campos, aquela coisa lá. Ele como é que é? Homem de guerra, Jeová. Quantas vezes entrei lá no escritório de quem eu entregar o envelope? Homem de guerra, Jeová.
Seu nome... Eu era dançarino no baile, já chegava na rodinha dos amigos dançando. Então agora, seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos. Aí um dia alguém me pergunta, que alegria é essa? No bandejão. Lá peguei a bandeja e tô indo. É glória, é glória, é glória. Na época das músicas do Glória, vocês lembram? Quanta glória neste lugar, quanta glória neste lugar. Feche os olhos. E vamos fazer. E se ligar, meu irmão, há um grande mistério na congregação. E fui andando, e fui. O varão de branco aqui neste lugar. Alguém falou, que alegria é essa? Recebeu promoção, office boy? Você é office boy? Sim, eu sou. Recebeu promoção? Não. Recebeu aumento? Não. O que você recebeu? Eu recebi o nome escrito no livro da vida. Canta, irmão, canta, glória ao nome do Senhor. Abre a tua boca e canta, irmão. Fui pregar em São Paulo e o pneu quebrou, o pneu furou, tirei os parafusos, levantei o macaco e nada do pneu sair. E eu fui ficando nervoso com aquilo, não tenho o que fazer, vou cantar. Estou aqui, vem a mim, ó Espírito de Deus. Até que alguém me socorreu. Canta, irmão, se encha do Espírito Santo cantando. Aleluia. Pastor, ninguém gosta que eu canto, o guitarrista. Dá o tom aí, quando eu peço a nota na igreja, é a coisa mais linda, né? Dá o tom aí, eu faço igual para dá o tom aí. Aí o irmão dá o tom da nota, eu vou lá pro outro lado do mundo. Não tem problema, irmão. O músico é bom, ele se vira depois. Aleluia. Agora até que eu estou fazendo aula de canto, mas estou melhorando um pouquinho. Já dei uma melhorada, ganhei até uns aplausos lá na igreja. Canta, seu coração vai se alegrar, a palavra vai brotar, você vai ter vontade de dar glória ao nome do Senhor. Aleluia! Mas cuidado com o que canta. Precisamos compor. Precisamos compor. Precisamos compor. Nós estamos cantando, em alguns minutos, eu vou encerrar, mas temos que tomar cuidado. A coisa está tão feia na área do canto, é bonito, são bonitas as músicas, as letras. Mas a indústria padronizou o canto da igreja. Cada igreja tem o seu inário. Inviolável. Os batistas têm o seu, o presbiteriano tem o seu, a Assembleia de Deus tem o seu. Tem um livro super importante, chama-se Doutrina da Harpa Cristã, da CPAD, vale a pena os irmãos comprarem. E eu concluo. O canto hoje está padronizado. A indústria cultural não conseguia entrar nessas igrejas, porque a gente pega a nossa harpa e canta. A congregação canta o dela, o outro cantou. Então, o que eles fizeram? Vamos fazer uma música que entra em todas as igrejas e a gente faz o povo cantar a mesma música. Preste atenção. Ao que eu vou fazer, faça uma análise. Eu amo essas músicas, são bonitas, são gostosas de cantar. Mas tem música que ela começa mais ou menos assim. Eu não sou cantor, não, vou tentar aqui. Yeshua, melhorei, né? Para por aí que aí não dá certo mais não. O sujeito estica tanto que dá para você sair daqui da Bragantina, correr no Belém, ir para Madureira, ir na Metodista, passar pela Universal, chegar na Presbiteriana, ir até a Paz e Vida, a qualquer outra igreja que não terminou, não chegaram lá no... você chega no final. A mesma música em qualquer lugar. Toda a igreja cantando a mesma música. Cadê as composições? Tem compositores aqui? Falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais. E eu me lembrei e finalizo. Eu estava fazendo um culto.
E a pessoa caiu endemoniada. Depois daquela vergonha que eu falei para vocês. E o pastor não estava lá. E eram 2 pessoas que tinham feito raspagem de cabeça e tudo mais. E eu não sabia, irmão. Salmo 91 eu aprendi a cantar na igreja. Uns aprenderam a ler, outros aprenderam a cantar. E eu cantei. Comecei a cantar o Salmo 91. Gente caindo endemoniado. Eu não sabia o que fazer exatamente. Já tinha tido a experiência frustrante lá. Então eu comecei. Eu estou habitando. E eu era do samba, né? Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. Era do samba. A sombra do Senhor, onipotente, descansarei, direi do Senhor. E quando eu terminei, os demônios já tinham sido embora, para a glória do Senhor. Canta, irmão, compõe música, traga para a igreja, entregue na mão do músico. Isso é fruto de ser cheio do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus. Posso orar, pastor? Convido os amados irmãos a ficarem em pé. Então, como você cheio, pastor? Falando entre vós, em comunhão com os irmãos, cantando, salmodiando, dando graças ao Senhor. Você pode dar glória a Deus? Eu dou glória a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Você pode dar glória a Deus aqui esta noite, pelo trabalho que você tem, pela atividade ministerial que Deus te deu, por esta igreja tão acolhedora. Glória ao Senhor. Pai celeste, nesse instante quero te agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua bênção, por essa escola bíblica, por cada um de nós. Meu Deus, sabemos que este mundo que tenta nos seduzir, que tenta nos buscar, que tenta nos tirar da tua presença, esse sistema mundano que quer nos afastar de ti, não vai nos pegar, porque nós estamos cheios da tua presença. Nós, pelo teu Espírito, vencemos. Daqui para trás já vencemos e daqui para frente venceremos também. Continuaremos a vencer. O teu Espírito vai nos ajudar. Vai nos dar força, vai nos dar vitória. Senhor, anima este irmão que está aqui hoje. Esse que está, Senhor, quase cedendo, está quase entregando os pontos, já não está mais se identificando como um cristão. Renova ele nesta noite no teu poder. Meu Deus, esse obreiro que está também vendo as suas forças esvair-se, Senhor, renova ele também para a tua glória. Esta mulher, este irmão, este músico, esse compositor, esta igreja, a mim, Senhor, dê saúde para enfrentar, dê saúde, dê força, dê ânimo. Oh Espírito Santo, esteja conosco em nossas reuniões familiares, reuniões na igreja, diálogos, que as nossas palavras encham os nossos corações, flamejem os nossos corações, que a tua palavra esteja na nossa língua, na nossa boca, paute a nosso diálogo, Senhor, para a tua glória. Pai celeste, obrigado por tudo, e que o teu Espírito nos conduza para sempre. A igreja pode dizer amém. Obrigado, pastor.